Olá! O convidado do programa Laura Campos Entrevistas de hoje é o homem do momento. O seu poder de oratória e perspicácia é tão invejável que o seu último discurso viralizou nas redes sociais e o seu nome alcançou o topo da lista dos assuntos mais comentados no Twitter. Criaram até uma hashtag em homenagem a ele. Hoje eu tenho um prazer enorme de conversar com o meu conterrâneo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Gilmar Ferreira Mendes, 65 anos, mato-grossense de Diamantino, uma das cidades mais antigas do estado de Mato Grosso. Ele foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal por Fernando Henrique Cardoso e recebeu o convite do então presidente em 25 de abril de 2002. São mais de 20 anos de magistratura na corte mais importante do país. Durante esse período, para se ter uma ideia, o Brasil experimentou 5 presidentes da República, vários escândalos como o Mensalão, o Petrolão, anões do orçamento e um processo de impeachment e também a Operação Lava Jato, que tinha tudo para ser a maior iniciativa de combate à corrupção da história do Brasil e que, numa reviravolta, chocou a população e o mundo como o maior escândalo da justiça do país. E é sobre esse e muitos outros assuntos que nós vamos conversar com ele. Olá, ministro Gilmar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E sinta-se à vontade. Aqui, Vossa Excelência está em casa. Nós estamos gravando diretamente de Cuiabá e a intenção dessa entrevista é saber da relação do ministro Gilmar com sua terra natal, Diamantino, do seu estado aqui de Mato Grosso e também sobre a sua atuação no Supremo Tribunal Federal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Ministro, por favor, permita-me começar nossa conversa perguntando como foi a infância aqui em Mato Grosso. Como é que era o estado naquela época? Diamantino deixou saudade? Qual a lembrança mais antiga que Vossa Excelência guarda dentro de si sobre Diamantino e também Mato Grosso em sua trajetória? Laura, que coisa boa. Uma pergunta bem tocante. Eu saí do Mato Grosso em 1971, acho que 72, quando fui para São Carlos. Portanto, eu fiz o meu ginásio em Diamantino, no colégio dos padres e das irmãs lá de Diamantino. E foi uma infância de interior bastante rica de experiências, tomar banho de rio, montar a cavalo, andar de bicicleta, jogar futebol. Em suma, eu guardo na memória um período muito rico dessa infância e falo sempre com muito prazer. Também os padres faziam um esforço enorme para nos formar, para nos educar. Eu me lembro deles tentando nos ensinar inglês, ensinar francês, ensinar música. Eu, de quando em vez, ainda hoje tento ter aulas de música e digo a mim mesmo, poxa, você poderia ter aprendido isso lá com o Padre Moura, que nos ensinava. Então, foi uma experiência muito rica e acredito também que me deu boa base para depois vir para Cuiabá, onde eu estudei no colégio salesiano e fiquei em São Gonçalo. Fiquei um ano no colégio São Gonçalo, porque aí fiz o primeiro científico em 73, então eu fui para São Carlos, continuei também em colégio religioso, no colégio La Salle de São Carlos, e só em 74 que vim para Brasília, quando concluí o científico, e aí em 75 eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e aí a vida seguiu. Em 76 me tornei oficial de chancelaria, trabalhei no Itamaraty e também cuidava dos meus estudos, e aí a vida seguiu e teve o seu desenvolvimento. Ministro, por que o senhor escolheu fazer direito? Já era um sonho desde menino?
E eu tenho a impressão que a minha família tem muitos advogados. O meu bisavô, Joaquim Ferreira Mendes, foi um advogado formado na São Francisco. Ele se formou em 1890, na turma de 1890. Portanto, pouco depois da proclamação da República. E depois também meus tios eram advogados. Meu avô não era advogado, mas era rábula. E nós, em Diamantina, esse é um aspecto interessante, rábula era o advogado que não tinha formação, mas que estava autorizado a atuar. E meu avô fazia muitos júris. E a gente ia naqueles dias de júri. Diamantino era uma comarca, e uma comarca grande, porque só o município tinha 240 mil quilômetros quadrados. Portanto, a comarca deveria ser muito maior, não é? Aquele mundo todo, portanto, toda aquela área de Porto dos Gaúchos, aqueles outros municípios, todos vinham para Diamantino. E nós, meninos, nos divertíamos ficando à noite, até mais tarde, vendo as disputas no júri. Isso me parece que me chamou para o direito. E claro que a minha vida depois teve outros desenvolvimentos. Eu pouco lidei com justiça criminal ao longo desses anos, fui mais tratar com direito público, com direito constitucional, me tornei um especialista nessa área, mas eu acho que a ambiência familiar me propiciou. E os tios, Milton Mendes, Mário Mendes, eram também juízes, desembargadores. Em suma, havia essa ambiência que condicionava esse desenvolvimento para o direito. Ministro, o senhor fez faculdade em Brasília, né, na Universidade Federal, na UNB, o senhor acabou de dizer, na década de 70. Como é que era fazer uma faculdade de Direito durante a ditadura militar? O senhor participou de algum movimento estudantil? Eu acompanhei muito todo aquele momento, tinha muita curiosidade. O direito, na faculdade, à época, tinha a pecha de ser um tanto quanto conservador. Nós não gostávamos, por exemplo, de aderir aos movimentos grevistas. Mas nós passamos, em 77, por uma greve séria na universidade e tivemos a própria invasão da universidade por militares. Um período realmente muito tenso. E eu ainda hoje tenho maus sentimentos em relação àquilo tudo. Alguns colegas foram presos, nós estávamos sob a Lei de Segurança Nacional, e a Lei de Segurança Nacional, nos casos de prisão, fazia com que aquele eventual investigado ficasse 30 dias incomunicado. Eu, quando vejo os jovens aí gritando pela volta da ditadura ou pela volta do AI-5, o AI-5, como você sabe, é de 13 de dezembro de 68. Portanto, naquele período, em 75 a 78, quando eu estudei, nós estávamos sob o jugo do AI-5. Portanto, era um período realmente, inequivocamente ditatorial. Já estávamos vivendo a chamada abertura lenta e gradual do presidente Geisel, mas, claro, estávamos ainda sob a ditadura. Eu me lembro, por exemplo, que um dia determinado, daqueles dias de 77, nós tivemos um incidente no chamado Minhocão da faculdade, em que dois grupos de policiais tentaram prender um dos nossos colegas. E ele saiu correndo por aquele espaço enorme, se desviando das forças policiais, e eles tentando manter uma discrição, porque eles prendiam e desciam uma escada e colocavam logo num carro e levavam a pessoa para a Polícia Federal. E essa pessoa gritava como se estivesse assim numa situação de imenso desespero. E todos nós saímos de sala de aula ou deixamos o que nós estávamos fazendo para olhar aquilo. Realmente é uma cena dantesca. Eu guardo isso ainda hoje na minha memória, nos meus livros.
nos meus olhos, né? É uma coisa realmente impactante. As pessoas de hoje realmente não fazem ideia, né, do que é pedir a volta da ditadura ou do fechamento do Congresso. Eu também sempre comento isso. Agora, ministro, o senhor também estudou na Alemanha, né? Conta pra gente como é que foi viver fora do país, se especializar na Alemanha. Eu encerrei o meu curso de Direito em 78. E ali, então, a gente tem aquelas perspectivas, o que vai fazer, que atividades vai exercer. E, como eu disse, eu já era oficial de chancelaria. E em 79, eu estava trabalhando e fazendo uma pequena advocacia, quando alguém no Itamaraty perguntou-me se não queria ir para a Alemanha, Bonn, mais precisamente, que era a capital da Alemanha de então, da Alemanha dividida, da República Federal da Alemanha, que se separava da República Democrática Alemã. E eu achei que era uma oportunidade para ir e para estudar. Quando lá cheguei, então, me dediquei logo a aprender alemão. Inicialmente, o Nicolas von Becker, tão conhecido no Mato Grosso, que era meu amigo de Diamantino e que já morava em Brasília, me deu algumas lições de alemão e o resto eu fui aprender na Alemanha. Depois de 3 meses, 4 meses, eu já me virava e passei, então, a tentar estudar na Alemanha e consegui, um ano depois, me matricular na Universidade de Bonn e comecei, então, a participar de seminários. Foi um período muito rico e me ajudou muito, inclusive, a reconceber a minha vida no que diz respeito ao estudo do direito constitucional. Eu queria antes estudar direito privado e acabei indo para a área do direito constitucional. Achei que fiz aí descobertas e tudo mais. Foi um período muito intenso, muito vivido. Conheci a minha mulher, mãe dos meus filhos, hoje minha ex-mulher, a Rosa, e viajávamos muito. Todo final de semana estávamos em algum lugar, aproveitando, tentando aprender línguas, em suma, fazendo uma série de movimentos que os jovens podem fazer, né? Na época, eu ainda, nos meus 20 anos, 20 e tantos anos, então pude viver isso de maneira bastante intensa. Mas aí, 3 anos depois, em 81, 82, eu fui removido de volta para Brasília e tomei uma decisão que era sair do Itamaraty. E aí, então, fiz vários concursos e acabei me tornando procurador da República. Trabalhei lá um período de 84 até 88 e pedi agora uma licença para voltar à Alemanha, onde faria o meu doutorado. Já não mais em Bonn, mas em Münster. E escrevi uma tese sobre controle de constitucionalidade abstrato na Alemanha e no Brasil. Esse trabalho acabou sendo publicado na Alemanha, foi publicado também no Brasil, acabou tendo grande influência. Portanto, os dois filhos foram também comigo para a Alemanha, agora para Münster, nessa estação Münster. Nós ficamos de 88 a 90. A Laura foi alfabetizada em alemão, o Francisco foi para o jardim de infância. Ambos acabaram ficando com vínculos com a Alemanha. A Laura hoje tem doutorado pela Universidade de Berlim, também o Francisco, ela na área de proteção de dados, ele no setor de compliance, de acordos de leniência e persecução criminal. E, portanto, a Alemanha nos deu também esse vínculo familiar mais forte. Chegou a hora de um breve intervalo comercial. Já voltamos com mais um bloco do programa Laura Entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.
Estamos de volta com o programa Laura Entrevista e hoje eu estou batendo um papo com o meu conterrâneo e um dos juízes mais famosos e respeitados do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, qual a importância de Diamantino, da cultura da nossa terra, da nossa história, na formação do jurista Gilmar Mendes? Onde Mato Grosso se manifesta na personalidade de um dos ministros mais famosos e respeitados da história do STF? Eu tenho a impressão de que toda essa infância bastante interessante e diferente do interior, o estudo no colégio dos padres, a convivência com aquele mundo. Nós éramos talvez a última fronteira para a Amazônia, né? Por ali passaram, né, todos esses viajantes. Hoje eu sei que em Diamantino existe um museu dos viajantes. Então, a despeito de estarmos inseridos numa estrutura muito pequena, nós, de alguma forma, tínhamos também a percepção de que o mundo era grande. É um momento muito curioso. Eu acompanhei a Copa do Mundo de 70 num radinho, nós não tínhamos televisão, né? O rádio era um elemento de comunicação. Tinha a Rádio Voz do Oeste, em Cuiabá, e nós então acompanhávamos. Mas isso tudo certamente foi rico e marcou a minha personalidade, não é? Certamente eu tenho boas lembranças desse período. Depois eu vim para Cuiabá, conversava muito com meu tio Francisco, tio-avô Francisco Alexandre Ferreira Mendes, que era professor e historiador muito conhecido, e escreveu muito também sobre a história de Diamantino, e de fato tudo isto me marcou a personalidade. E eu não passo um ano sem ir a Diamantino. Sempre que posso, vou lá tomar um banho de cachoeira no Rio Paraguai. O Rio Paraguai passa ao fundo de uma fazenda que nós temos em Diamantino, onde a gente mais ou menos cresceu. Na verdade, não é em Diamantino, é em Alto Paraguai, porque aquilo também se confundia. Alto Paraguai e Diamantino, não é? O município de Alto Paraguai surge ao depois. Então, eu gosto muito disso, sabe, assim, de andar pelas ruas ali, das pedras ali de Diamantino, e as pessoas me chamando de Gilmar. Eu gosto muito disso. Nós já tivemos oportunidade de nos encontrar algumas vezes no avião. Vossa Excelência definitivamente saiu aqui de Mato Grosso. E Mato Grosso, saiu do senhor? Acho que também não saiu. Eu tenho muito orgulho, né? E quando eu era talvez menos influente, mas já tinha uma posição muito ascendente na vida pública, eu achava que uma homenagem que eu podia fazer aos meus colegas e a Mato Grosso era lembrar que eu era de Mato Grosso e que eu era de Diamantino. Depois, a vida me propiciou, como vocês sabem, ocupar posições assim muito decisivas e influentes, e eu passei então a achar que eu precisava ajudar mais Diamantino, que eu devia me engajar mais nas questões de Mato Grosso, a torcer para um desenvolvimento mais intenso. Quando eu me formei, isto foi em 69, né? Em 70, na faculdade, lá no Colégio dos Padres, lá em Diamantino, no ginásio Jesus Maria José, nós inicialmente éramos uma turma de 40. Nós terminamos com 14. Porque muitos não conseguiam sequer terminar o ginásio, né? Então eu passei a achar, quer dizer, aqueles 14 de alguma forma eram privilegiados em relação àqueles 40
que não conseguiram concluir o curso. Numa turma que havia, por exemplo, índios. A missão Anchieta de Diamantino tinha a função de fazer aquilo que chamavam de pacificação. Então era uma coisa muito peculiar. Por isso que eu sempre me achei assim um pouco obrigado a fazer essa contribuição, a discutir sempre com os governadores que estavam no poder em Mato Grosso, fórmulas, gestos, apoios a Diamantino. Me engajei no governo Fernando Henrique Cardoso para que nós fizéssemos a pavimentação da 364, cuidasse disto, em suma, levar condições adequadas para o desenvolvimento daquela região. Eu fiquei marcado por esse compromisso. O Supremo Tribunal Federal hoje é uma cidadela do direito e das garantias dos cidadãos. Demorou muito a notar os abusos da chamada República de Curitiba. O que é que houve, ministro Gilmar? Isso é muito complexo. Todos nós estamos discutindo e analisando, e há muito jogo de culpa nesse contexto. Entre nós, o primeiro relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, já não está mais entre nós, e ele mesmo estava num momento de autocrítica em relação ao seu afazer de relator. Eu conversei com ele em Washington, ainda durante a eleição americana que levou Trump ao poder, e ele nos contou, a mim e ao ministro Toffoli, das vivências e das dificuldades que ele tinha tido nesse processo. E havia também uma pressão muito grande, um grande apoio popular, uma pressão muito grande sobre o tribunal para o processo decisório, né? A Lava Jato, tendo em vista as condições ali de oposição ao PT, contou com muito apoio popular. Eu, de qualquer forma, se vocês olharem os meus votos, desde sempre, desde 2015, comecei a apontar, desconfiado, que nós tínhamos um encontro marcado, dizia eu, com as prisões alongadas de Curitiba. Depois nós vimos que essas prisões alongadas tinham o objetivo de produzir delações. E agora, com essas revelações que estão vindo aí à tona, Vaza Jato e do Intercept, e agora dessa chamada Operação Spoofing, nós vimos que muitas delações podem ter sido manipuladas. É um período muito obscuro da nossa história, né? Certamente nós vamos ter que lidar com isso. Uma coisa é o combate à corrupção, outra coisa é a sua manipulação para fins outros, inclusive para fins políticos ou até políticos partidários, né? E nós temos então que trabalhar essa questão. Acho que todos nós estamos aprendendo bastante e certamente sairemos mais fortes desse contexto. A Operação Lava Jato, até então considerada a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil, ela teve início em 17 de março de 2014. Passaram-se cabalisticamente 7 anos. A Lava Jato ela ainda desperta paixões à direita e ódio à esquerda. Ela já vestiu e desvestiu heróis. Hoje, desceu ladeira abaixo, expôs principalmente o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol. Todo o escândalo caiu no colo do Supremo. E o caso já é conhecido até mesmo no exterior como o maior escândalo da justiça no Brasil. Ministro, com toda a sua experiência, qual o legado da Operação Lava Jato? Qual a lição que devemos aprender com ela? Eu tenho a impressão de que nós temos que nos organizar em relação ao combate à corrupção. Isso é evidente. Continuamos a ter esse fenômeno, né, na nossa sociedade, no nosso meio, no nosso sistema
político. Recentemente nós vimos os escândalos aí em torno dos recursos que foram repassados para o combate à pandemia da Covid-19. É lamentável, né? Portanto, a despeito de todos os esforços que se vem fazendo no sentido de combate à corrupção, a toda hora, verificar uma chance, temos a reincidência desse fenômeno. Temos que ver o que podemos fazer naquilo que a gente chama de fuga para frente, quer dizer, melhorarmos os sistemas para não darmos chance à corrupção. E aí eu acho que até que já fizemos alguma coisa. Melhoramos o sistema de financiamento público eleitoral, temos agora o sistema dos fundos para os candidatos. Acredito que com isso reduzimos a necessidade do dinheiro, dos recursos das empresas, e com isso o pretexto para a corrupção que ocorria em muitos casos. Acho que temos que continuar esse trabalho, mas é claro também que devemos ter o cuidado para não criarmos esses falsos heróis, né? A expressão velha, né? O cemitério está cheio, né, de falsos heróis, né? Então não é bom para o país que juízes, que promotores se convolem em heróis, né? Nós hoje ficamos muito desconfiados deles, né? Eu acabei de ver um filme recente agora da Netflix sobre Pelé, né? Esse verdadeiro herói brasileiro, né? Realmente, então aí sim temos uma figura ímpar, digna de todos os encômios, né? Essa ideia que se criou de que nós tínhamos aí salvadores da pátria, que passaram a tentar influenciar nas leis, no sistema e tudo mais, se viu que depois tinha pé de barro, né? Vamos para mais um intervalo do programa Laura Entrevista e já voltamos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Laura Entrevista e hoje nós estamos conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro Gilmar, o senhor sempre foi um crítico público do PT. Não foram poucos os momentos de forte divergência com o Partido dos Trabalhadores. No entanto, recentemente, Vossa Excelência está sendo duramente criticado pelas decisões que beneficiaram o ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, parte do eleitorado simpático a Lula, eles até criaram a hashtag Gilmar Mendes Nunca Te Critiquei. Por que essas duas decisões mexem tanto com a paixão dos brasileiros? O ex-presidente Lula não merece um julgamento justo? E o que esse momento ensina a todos nós brasileiros? Eu tenho a impressão, Laura, de que nós vamos ter que aprender, isso faz parte dessa pedagogia da própria história, né? De que um trabalho mal feito, eventualmente, inclusive na área jurídica, ele terá que, eventualmente, ser refeito. Correu-se muito com esse processo contra o Lula e depois se verificou que havia falhas graves. O próprio relator da matéria no Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, está a dizer e vislumbra até que Curitiba não era o foro adequado para julgar o processo do Lula. Então, melhor que seja feito de maneira tranquila. Ele, que já era considerado, segundo o jargão aí jurídico-político, ficha suja, deixa de ser. Os processos virão para o Distrito Federal e seguirão o seu ritmo. Claro que eu tinha a obrigação de, tendo ganho convicção de que havia aqui um quadro de injustiça, que se pusesse cobro, quer dizer, que se pusesse termo a isto.
E foi o que acabei fazendo. E isso é um pouco da vida política em geral. Uma hora as pessoas nos apedrejam, não é? Ou em outro momento elas nos aplaudem. Seu pai, que viveu por tantos anos a política, pode lhe contar, né, como isto se dá, né? E muitas vezes, quando nós julgamos que merecíamos aplausos, acabamos levando pedradas. É preciso ter também essa compreensão, né, dos momentos. Eu estou vivendo bem, estou num momento bom da vida, né, e em que as pessoas reconhecem a importância do meu trabalho, e estou de bem comigo mesmo, que isso é muito importante, né? Assim, a gente poder se olhar no espelho e você fez o seu trabalho, né? I did my job, né? Ministro, certa vez eu vi uma frase do senhor que me marcou profundamente. O senhor disse assim: eu não tenho medo da impopularidade, eu não tenho medo de tomar decisões que precisam ser tomadas. Um homem público, às vezes, ele tem que ir contra a opinião pública se a coisa é correta e justa a se fazer. Então eu, Laura Campos, se eu tivesse que definir Gilmar Mendes em uma palavra, eu teria sérios problemas. Competente, trabalhador, polêmico, mas principalmente corajoso. O que mais me chama atenção no seu trabalho é a coragem em defender suas posições. Inclusive, concordo com o que o senhor disse a respeito de si mesmo. Então, eu pergunto, há salvação para o juiz covarde? Pois é, essa é uma frase monumental, eu acho que do Rui Barbosa, numa de suas passagens, acho que naquela luta política que ele travava e a sua tentativa de convencimento do Supremo Tribunal Federal para a concessão de um eventual habeas corpus. Salvo engano, isso se deu num artigo que ele publicou naquele período da República Velha, em que ele dizia: o bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. E o juiz é coberto de garantias exatamente para que ele possa suportar a pressão da mídia, a pressão da turba, às vezes as incompreensões, às vezes de setores os mais variados, né? Então é para isso que se dão essas garantias. Mas isto não basta, porque é preciso que haja algum tipo de fortaleza moral, e a interna, não é? Você pode cobrir o juiz de garantias, as mais diversas, mas se ele não tiver essa firmeza de caráter, de convicção, ele pode incidir em erros, pode vir a faltar, a prevaricar. Então a gente tem que valorizar, eu acho, a ideia mesmo desse valor, que é muito importante, né? Que é esse valor da coragem, cujo étimo, na verdade, invoca a ideia mesmo. Coragem também tem a ver com coração, né? Com a ideia de cor, né? Acho que é importante que a gente tenha medo de faltar, tenha medo de claudicar, né? Ou tenha vergonha de ser covarde, né? Ministro, um outro tema de impacto que marca e vai marcar o Brasil e Mato Grosso para sempre, pela gravidade da sua ocorrência e pelas milhares de vidas ceifadas, é o da Covid-19. O senhor está satisfeito com a maneira como a pandemia está sendo tratada pelos governos estaduais e federal? Acho que estamos claudicando muito e temos, de fato, dado respostas pouco adequadas a isso. Já poderíamos ter comprado vacina, já poderíamos ter enfrentado esse tema, talvez de maneira mais coordenada. Desde o começo, você tem acompanhado, eu tenho criticado o modus operandi no plano federal e acho que agora, todavia,
não é momento para nós estendermos essas críticas. Nós devemos, na verdade, tentar unir esforços para vencer essa pandemia. Né? Eu não vejo antinomia entre a questão da saúde e da economia. Se nós não resolvermos a questão da saúde, nós não vamos resolver o problema da economia. Portanto, é preciso que, de fato, a gente faça todos os ajustes, busquemos as vacinas, saudemos as medidas que estão sendo tomadas agora de compra de vacinas, produção nacional. Se vê que teve um erro estratégico aí, que não é deste governo, vem de outros governos, de não termos uma produção autônoma nacional de vacinas. Quer dizer, podemos produzir vacina no Brasil, mas dependemos do IFA, que vem da China ou que vem da Índia, não é? Então, ficamos, na verdade, de calças curtas nesse quadro, e aí, nesse momento, também inventamos uma briga totalmente desnecessária, ideológica, com a China, não é? E aí ficamos com atraso na remessa do insumo que era básico. Em suma, tudo isso me parece que faz parte desse catálogo de erros, e a gente precisa resolver essa questão. Já são mais de 300 mil mortos, quase 3 mil mortos por dia. Todas as famílias, de alguma forma, já foram atingidas. Isso, de fato, por todos os títulos, lamentável, triste. E eu espero que nós saibamos, nós que temos funções de liderança, que nós saibamos construir soluções, construir um consenso básico para que nós superemos essa crise. Superando a questão da crise sanitária, certamente a economia voltará a fluir, e são esses os nossos votos e os nossos mais ardentes desejos, não é, Laura? Excelência, se o presidente Jair Bolsonaro pedisse um conselho a Gilmar Mendes, qual conselho o ministro lhe daria? Eu converso de quando em vez com o presidente Bolsonaro. Nós temos uma relação de bastante confiança. E agora está fazendo um ano que eu estive pela primeira vez com ele no Palácio, conversando sobre essa crise. E o que eu preconizava lá, como agora, era um esforço de união nacional. Basta a essas divisões. A construção de mecanismos que permitissem, esses grupos de trabalho, que permitissem uma união, a participação de estados e municípios, tal como preconiza, inclusive, a estrutura constitucional do SUS. Eu diria, busquemos a união nacional. Ministro, aqui em Mato Grosso, sempre se comenta que o nome do senhor é muito bem visto para ser candidato. Inclusive, uns 4 anos atrás, o ex-senador Júlio Campos chegou até convidá-lo para sair a governo ou a Senado. Nós, eleitores, nós podemos ter expectativa de algum dia poder votar no senhor? Eu fico sempre muito lisonjeado com essas lembranças, mas eu cheguei ao Supremo Tribunal Federal e tinha um projeto, Laura, de ficar mais ou menos 12 anos. Daí cheguei com 46 anos e imaginava então ficar 12 anos. Mas as coisas todas foram se tornando tão complexas que entendi que deveria continuar no tribunal. E assim a vida seguiu. Você há de se lembrar que brincavam até que o meu papel no tribunal era de fazer oposição ao governo do PT. Você até mencionou en passant isto na introdução. Eu trabalhei, portanto, todos esses anos com a repercussão que o trabalho tinha. Depois vieram as mudanças que nós tivemos, a surpresa do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a discussão sobre o governo Temer, e eu continuei tendo um papel institucional relevante. E agora, de novo, nessa quadra, também me vejo
desafiado a continuar fazendo esse meu trabalho, de modo que a mim me parece muito difícil, neste momento, me despedir do Supremo Tribunal Federal. Houve até a chamada PEC da Bengala, que ampliou o nosso horizonte de 70 para 75 anos. Eu estou agora com 65, mas a mim me parece que, neste momento, a minha contribuição tem que continuar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas eu vejo sempre muito lisonjeado essas lembranças e muitas vezes esses apelos dos meus coestaduanos, e o senador Júlio Campos sempre fala, também o senador Jaime Campos se dispõe a dizer: vamos fazer campanha e coisas do tipo. Eu fico muito satisfeito, mas eu me tornei de alguma forma também, embora com as origens fortes no Mato Grosso, como vocês sabem, a minha família já estava no século XIX em Diamantino, né? Vai encontrar meus ancestrais nesse período em Diamantino, mas eu também me tornei um animal brasiliense. Cheguei aqui ainda na adolescência, né? E aqui fiquei, tanto é que transito com muita tranquilidade nos setores os mais diversos da vida política do país sediada aqui. Então, certamente, em algum momento eu terei que parar e pensar o que farei da vida, né? Nas brincadeiras e nas críticas que me fazem, dizem que, na verdade, eu já vivo em Lisboa e que só venho a Brasília de vez em quando, mas isso não é verdade. Eu ia perguntar isso para nós encerrarmos, como o ministro Gilmar espera passar à posteridade, mas o senhor já respondeu, né, em Lisboa. Certamente, né, um pouco em Diamantino, Cuiabá, Brasília, Lisboa e também talvez alguma coisa na Alemanha. Tá certo. Vossa Excelência, muito obrigada pela participação. Para mim é uma honra poder conversar com um homem de coragem cívica, de saber jurídico inigualável e com compromisso com o Brasil como o senhor. Obrigado, Laura. Um prazer enorme estar aqui. E você que ficou conosco, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação da TBO e até a próxima segunda. Até mais.